Hum. Eu quero, eu quero abrir como eu tenho aberto nos últimos tempos as chamadas e que tenho levado a novos lugares, que é se alguém tem alguma coisa sobre qualquer coisa que queira trazer agora. Eu tenho. É, eu estava percebendo o quanto, há 5 anos atrás, quando eu comecei a minha iniciativa da Praia Criar, eu estava me conectando com pessoas que têm a ver com o que a gente está fazendo agora aqui nesse grupo. E uma dessas pessoas é a Andrea, que eu me conectei. E eu nem tinha muito contato com ela, a não ser por estar no mesmo grupo do WhatsApp. E aí, eu tive a oportunidade de saber um pouquinho sobre um livro que ela estava publicando, que ela falava sobre a criança. E aí entrei em contato esse ano com ela, ou final do ano passado, não lembro. E tô percebendo e tô olhando para isso o quanto o movimento que eu já estava conectado, agora eu estou fortalecendo com mais consciência agora. Eu estou consciente dessas pessoas que estão à minha volta e o que elas fazem e trazendo elas para realmente agregar naquilo que eu quero entregar. Então, eu queria dizer que nesse momento assim me sinto alegre por ter percebido isso e estar conectado com isso agora. Obrigada, Marcelo. Ai, eu estou sentindo medo e alegria, porque agora lembrei qual era o tema que a Andreia traz, né, da criança interior, e eu estou fazendo terapia, não é? Decidi voltar à terapia depois de 9 anos, por conta de sentir que estou num estado bem difícil de gerir para mim mesma. E a minha terapeuta, ela mandou-me uma meditação da criança interior. Eu só fui fazer 2 semanas depois, mas consegui fazer. E foi assim, foi bem... Tocou-me bastante. Qualquer oportunidade que eu tenho para olhar para a minha criança interior, lembrar mesmo fisicamente da minha criança, me leva a sentir muita tristeza e ao mesmo tempo tem um misto, tem uma tristeza e tem uma alegria, porque quando eu olho para a minha criança, eu de alguma forma não vejo só a mim, vejo o meu filho também. E é muito estranho, e é aí que eu acho que pega, né? Essa coisa de quem é o adulto, quem é a criança. Eu estou na adulta, estou na criança, sou o meu filho, quem sou eu? E eu tenho estado nessas perguntas e nesse lugar, assim, bem, por mais que o meu corpo mental tenha muita clareza sobre as coisas, o meu corpo emocional, por vezes, não tem, né? E não ter alguém que ampare espaço para isso, às vezes me deixa realmente no mar, na lama, no lodo, né? Como a gente fala no PM, num lodo muito grande, assim, tipo, o que é isso que eu estou vivendo agora? Então, eu sinto alegria por a Andreia, né, estar aqui e trazer, e o Marcelo, ter trazido esse tema. E ainda sinto mais alegria por te ouvir, Marcelo, dizer que há 5 anos atrás imaginaste isto, porque eu, assim, eu quero as coisas muito rápido. E eu estou assim, ai meu Deus, eu não tenho o que eu quero, eu não sei o que é que eu estou a fazer, eu não tenho a rede de apoio, eu não tenho as pessoas que eu quero, eu não estou a fazer o que eu preciso. E é a minha ansiedade, né, de querer acelerar os processos, e é isso, às vezes, o que eu estou a fazer agora vai impactar lá na frente ou noutro momento, que não é o agora. E está tudo certo. Então, é isso que eu quero trazer.
Obrigada, Obrigado. Joana. Eu não sei se aí no Brasil se celebra hoje o Dia da Criança. Não é hoje. Aqui em Portugal é hoje, então. Hum, Curioso Então, mesmo. que maravilha. É feriado é. também? Não, não é feriado, mas sei lá, olha, é um dia da criança. Tipo, hoje lá na escolinha do meu filho, não sei o que é que aconteceu, mas tipo, até pediram autorização para lhe pintar a cara, para fazer uma série de coisas, então nem sei o que é que ele andou lá a fazer. E pronto, e já vamos jantar e já vamos assim celebrar o Dia da Criança, que é de todos os dias, não é? Mas quer dizer, mas que hoje tem assim um nome. Hum, então é isso. E quando estava-te a ouvir aqui, Joana, eu nem sabia que hoje íamos falar sobre criança interior, então tipo, veio-me logo assim medo, porque eu ainda não sei, eu ainda não descobri, eu não me lembro praticamente nada de quando eu era criança. Acho que eu bloqueei imensas coisas. Então, quando eu quero pensar assim em mim, tipo, eu só vejo assim, fotos, quer dizer, na altura não havia tantas fotos como hoje que a gente tira foto a toda hora, né? Mas, tipo assim, algumas fotos que os meus pais ainda têm lá e que eu, tipo, olho assim para aquela carinha, tipo, tenho assim uma t-shirt white, e, tipo assim, muito singela. E sim, eu acho que eu só vejo assim, aquela, tipo, muito branquinha, que bem, branquinha mantém-se. Então, tipo, só vejo isso, tipo, não sei, parece que não vem assim memórias, sim, de alegria ou de, sei lá. Então, isso deixa-me assim triste. Tipo, eu quero pensar, assim, histórias ou de brincadeiras ou. Parece que não vem. Parece que não vem assim. Tipo, o que é que eu andava a fazer? Porque eu imagino, morava numa aldeia, portanto eu devia andar lá no meio do monte, no meio das cabras, sei lá. Não me vem nisso. Não me vem, tipo, se calhar só me lembro tipo, dos meus pais a gritar, ou seja. Então é assim estranho. É assim estranho, tipo, parece que eu adorava me lembrar de, sei lá, desde que nasci até, sei lá, até agora. E acho que o meu inconsciente está aqui. Fez aqui um trabalho de pôr essas memórias lá bem escavadas, lá num buracão. Pronto, é isso, grande. Obrigado. Obrigada. Andréia, acho que você estava Eu falando? ia, eu ia pedir, talvez, se a Bruna quisesse falar um pouquinho também. Eu acho que a gente podia. Acho que foi muito bom, espontâneo, né? Ter ouvido a Joana e a Marga. E se você pudesse falar um pouquinho também, como você se sente em relação a esse tema, também acho que seria bem importante para mim. Talvez depois o Marcelo também. Sobre a criança interior, assim, né? Eu sinto que eu tenho bastante memória, me vem várias coisas. Teve um momento que eu fiz até uma terapia recente, assim, há uns 3 meses atrás, e eu consegui recuperar várias sensações, assim, coisa que eu não tinha clareza. Vou dar um exemplo, eu estava com muita dificuldade de colocar minha filha na escola, porque eu tenho a memória de que eu sofri muito na escola. E eu me lembro, assim, que não era o problema, não era a escola. Eu queria estar com a minha mãe. Não é que eu não queria estar na escola, eu queria minha mãe. E eu ficava muito preocupada. Nossa, tipo, eu vou fazer isso com a minha filha. Agora é minha vez de fazer o que eu senti, né? E aí eu fui fazer uma terapia, aprofundar com uma amiga minha querida. E aí a gente meditou, foi muito gostoso. Eu acho que era Teta Healing, se eu não me engano. E, e eu cheguei num lugar que eu, criança, né, a Bruna, criança, tinha uma preocupação com a minha mãe de deixá-la sozinha, porque minha mãe, ela brigava muito com meu pai e ela chorava muito, assim. Eu tenho essa sensação clara de ver minha mãe triste, nervosa, muito tempo. E eu estar perto faria com que ela ficasse feliz. Então eu tinha uma responsabilidade de deixar minha mãe bem. Por isso que eu não queria estar longe dela. Me veio muito claro isso, assim, para mim. Sendo que eu nunca senti esse pensamento antes da vida, mas depois dessa meditação e aprofundando e mergulhando nas memórias, me veio isso. E aí eu fiquei pensando como eu tô talvez reproduzindo isso na minha filha, que eu tô com medo, mas assim, eu não fico chorando, mas eu não queria deixar ela na escola porque é algo que não estava no consciente. Enfim, foi um trabalho, assim. Então eu gosto muito e quando a gente começou a fazer o encontro sobre o livro também, o que aconteceram com as mães, me veio muito que a minha mãe sempre foi muito terna comigo, assim, sempre
muito amor, muito amor. Então eu tenho essa sensação, assim, de muito amor na minha infância, ao mesmo tempo que muita briga, né? Enfim, com as coisas, né? É um universo. Acho que é isso. Obrigada, Bruna. Obrigada. Marcelo, Marcelo, está cheio de som. mudo. A minha infância foi o canal para eu me conectar com o que eu faço hoje. Eu comecei a pesquisar sobre felicidade, daí propósito, e daí um indiano foi lá e falou para mim que eu fui numa das palestras que o indiano falou que o propósito estava na nossa criança, do nosso ser, já estava na nossa criança desde sempre, e que você precisava se conectar com esse ser criança para você encontrar o seu propósito. E aí eu fiz esses exercícios assim de me conectar e de meditar, estar nesse estágio de 7 anos e olhar para essa criança de 7 anos como o que que ela tinha de mágico que eu queria entregar no mundo e que eu não tinha feito. E aí eu me conectei com essa questão de criar a partir do resíduo, de criar a partir do que a gente tem disponível ao nosso alcance e esse cuidado que tem com a natureza. E aí eu foquei nisso para entender, dá para recriar como era. E tudo isso também começou com cuidado com o meu filho, que assim, eu tive o filho e foi um ponto de ápice de terminar todos os checklists da cultura moderna, né, de completar o checklist da cultura moderna. E meu filho era um desses pontos, que era o que faltava. Agora eu tenho um filho. Eu já tinha casa, já tinha apartamento, eu já tinha casa, carro, já tinha emprego, estava tudo certo, casado. E agora filho, pronto, completei. E não era só sobre isso a felicidade. Eu comecei a procurar mais além da felicidade. Então, eu tenho essas duas coisas da criança, assim, um pouco que foi o meu filho, a criança que trouxe isso para eu pesquisar, e eu fui na minha criança pesquisar o que era o meu propósito. E agora eu estou nessa pesquisa de como separar o meu propósito de adulto de um comportamento de criança que eu tinha. Então, eu quero descobrir sobre isso também, sobre o quanto aquele sonho de criança é o meu ser e, ao mesmo tempo, ele me ajuda, essa espontaneidade da criança é bem útil para mim no dia a dia, na minha vida adulta, e o quanto o meu adulto precisa deixar essa criança um pouco do lado e saber o que é parte do adulto, qual é o papel do adulto dentro desse propósito que veio desde criança. Obrigada, Marcelo. É bem importante eu ter ouvido vocês, agradeço muito a narrativa. Eu acho que a gente, quando pensa nessa questão da criança, né, a gente acaba resgatando muito mais dores, né, do que essa experiência de mundo, né, que o mundo proporciona e traz para a criança de uma maneira muito genuína, né. Esse trabalho que eu trouxe, ele tem muito a intenção desse resgate do que a gente era antes da gente sofrer tantas invasões e traumas e experiências, né, que fazem parte da nossa biografia, mas que não eram parte da nossa essência, né, que não eram parte daquilo que a gente trouxe para o mundo. Eu gosto muito de pensar a partir de uma narrativa do Peter Selk, que é um psiquiatra, tem um trabalho muito bonito, né? E ele tem um livro que se chama Inatalidade. Então, para quem crê, né, que a gente já chega aqui, quando a gente nasce, a gente já chega com uma bagagem aqui, né? A gente não chega vazio, a gente não chega um copo vazio, a gente chega alguém, né? E de uma certa forma a gente acaba sendo as pessoas que nos recebem por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento e de um certo fundamento também, né, de compreensão do ser humano, acaba ignorando que a gente chega com essa bagagem, né?
e aí começam a nos dar coisas, né? Nos dar bagagens que muitas vezes, para uma criança, é pesado de carregar, mas que esses adultos não, naquele momento não percebem, né? O quanto essas bagagens às vezes pesam, né? Esse título do trabalho, que é a criança que sustenta o adulto, que sustenta a criança, eu quis trazer um pouco essa brincadeira da lemniscata, né? E ela também está aqui na capa do livro, que é essa, não sei se... Aqui também tem uma lemniscata, tá vendo? Então, essa brincadeira, né? Uma hora você tá criança, e daí você faz essa volta, daí você vira o adulto. Mas quando a gente vira adulto, se a gente não voltar na criança, a gente olhar lá, a gente não se autoconhece. A gente vai acabar rodando a partir do inconsciente, a gente vai acabar rodando a partir dos traumas, a gente vai acabar rodando a partir da bagagem que não é nossa, né? Então, o quanto é importante esse processo da gente olhar e se despir, né, dessas bagagens que nos deram, que muitas vezes a gente não quer carregar, não nos pertence, a gente não é a nossa narrativa, não está conectado com o nosso propósito, pode servir como experiência daquilo que a gente não quer fazer e não quer repetir, né, com os nossos filhos, né? Eu venho também de uma experiência de infância que hoje eu olho e falo, nossa, né, não tinha muita alegria, não tinha essa coisa da criança, não tinha. E aí eu olho, né, em algum momento quando eu me torno mãe, eu quero ser uma mãe diferente, eu quero poder proporcionar aquilo que eu não tive. E aí a gente, né, tanto Marcelo quanto vocês trouxeram muito isso, né? O quanto a gente busca o autoconhecimento, a gente busca esse trabalho interior, a gente busca ressignificar as nossas dores, porque a gente não quer entregar essa bagagem para as próximas gerações. A gente não quer perpetuar essas dores, a gente não quer perpetuar esses traumas, né? Então, como isso é importante? Eu queria propor, antes da gente falar mais, né, sobre o tema, uma pequena visualização para a gente poder ir para um lugar de conforto, para a gente sair um pouco dessa questão dessa angústia, né, que muitas vezes essa fase da infância traz. Então, tudo bem? Vocês topam fazer uma experiência mais meditativa? Uhum. Tá bom. Go. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, procurar perceber a respiração, respirar, se sentir necessidade de fazer algumas respirações profundas para poder relaxar, pode fazer algumas respirações profundas. Depois volta a respirar de uma maneira tranquila. Respira calmamente, percebe seu corpo, percebe os seus pés, se eles estão bem aterrados no chão, no nosso planeta. Percebe seu corpo se ele tem algum ponto de tensão, procura relaxar, procura ficar bem disposto com o teu corpo, respirando tranquilamente. Eu faço um convite a vocês agora de lembrarem de uma paisagem, a mais bonita que vocês já estiveram. Busca lembrar na sua memória um lugar que marcou a tua experiência de vida, onde você pôde perceber a conexão com a natureza, com o entorno. Procura lembrar desse lugar. Procura resgatar nesse lugar a sensação que você teve ao ver essa paisagem. Percebe nessa paisagem qual era a cor do céu, como estava a luz, se era noite, Procura perceber a temperatura do ambiente que você estava nessa paisagem. Olha para o teu entorno e percebe que tinha ao redor, se havia natureza, se havia montanha, se havia água. Percebe esse entorno onde você estava. Observa
Qual a percepção de estar diante dessa paisagem? Agora eu vou pedir para que você se insira nessa paisagem. Se veja dentro da paisagem, como se você fosse um observador de você mesmo dentro dessa paisagem. Se observe. Perceba como essa paisagem te impactava beneficamente, como isso te trouxe alegria, como isso te trouxe conforto. Como é bom se perceber dentro dessa paisagem. Observe como se essa paisagem e você fizessem parte de uma mesma obra de arte. Percebe como isso reverbera no teu corpo. Agora eu peço que lentamente você vai deixando a paisagem, mas que traga com você o conforto, a beleza, a experiência de estar dentro de uma paisagem e que ela ressoa em você, que ela trouxe para você experiências que você não vai mais esquecer. Deixe o lugar de observador e volte agora para o teu lugar, percebendo o teu corpo, percebendo a tua respiração. Lentamente perceba a sua respiração e pode abrir os olhos nesse momento. Eu ia dormir. E a paisagem? Eu acho que é um pouco desse lugar, né, que a gente pode, talvez, olhar para essa criança, né, dentro de uma paisagem. Quando a gente sente que algo não está tão bom nessa obra de arte, né, que a gente vivenciou enquanto criança, talvez buscar, né, onde estavam esses momentos de paisagem que nos sustentaram, né? Se era uma árvore, né? Eu tenho muita lembrança de estar numa árvore, de subir numa árvore e ficar nessa árvore durante um período da minha infância, assim. Então, encontrar esses lugares de conforto, né? Ou conversando com o cachorro, eu gostava muito de conversar com o cachorro. Então, esse lugar onde te traz esse conforto, onde a gente buscava na infância esses lugares, né? Que nos traziam esse conforto, que foram, de alguma maneira, o que nos sustentaram na infância, porque a grande questão das dificuldades que a gente acaba carregando ao longo da infância e leva para a vida adulta é quando alguma experiência ela foi tão forte e a gente não tinha ferramenta para lidar com ela. E aí é onde a gente tem o trauma. Então, quando a gente tem uma experiência na infância, essa experiência, a gente consegue lidar com ela de alguma maneira, a gente tem ferramenta, a gente tem subsídio para lidar com ela não vai nos traumatizar. Mas quando a gente não tem, a gente não sabe lidar com ela, a gente vai carregar esse trauma. E aí, nesse sentido, né, quando eu busco, né, dentro do meu propósito, posso dizer, Marcelo, a questão da criança, né, é muito desse lugar, assim, de como a gente consegue
perceber que a criança e nós somos fenômenos dentro dessa paisagem. A gente está o tempo todo em reação, como substâncias, atuando com a paisagem, atuando com outras pessoas e sendo também afetada pela paisagem, pelas pessoas, pelas relações. Quando a gente fala da questão de sermos fenômeno, né, a gente assume a responsabilidade também por aquilo que a gente se coloca em relação, né? Enquanto adultos, a gente tem essa escolha, as crianças não têm. E aí, quando a gente tem crianças, a gente tem também essa responsabilidade de onde a gente também está, né, colocando essa criança em relação. Que ela vai ser afetada de alguma maneira por esse ambiente, por esse espaço, por essa paisagem, né? E a criança quando a gente chega no mundo enquanto criança, né? Porque a criança não é algo separado de nós, seres humanos, a gente é criança, a gente tem ela como o fundamento, né, principal da nossa história. Então, quando a gente chega no mundo enquanto criança, a gente está muito sedento do relacionar-se, né? Então, o nosso corpo, ele é total, ele está muito aberto a todas as experiências do mundo, todas, né? Então, a questão neurosensorial, né, da criança, ela precisa registrar o que é esse mundo, ela não tem essa experiência desse mundo. Então, por exemplo, a criança, quando ela começa a jogar coisas no chão, né, ela está fazendo um registro da profundidade, do tempo que esse objeto está levando para cair, né? Então, aí a gente, às vezes, não entende quando a criança fica jogando um negócio no chão, a gente para de jogar, não pode jogar, a gente acaba querendo já, né, adestrar essa criança desde pequenininha, seguir os nossos parâmetros, a gente não está entendendo o que está acontecendo com ela. A gente não para olhar que experiência é essa que a criança está vivendo. Se a gente parasse para observar aquela experiência, a gente fica maravilhado do ser humano. Né? Uma coisa assim simples que é uma atitude da criança. Então, quando a gente sai um pouco desse lugar do em si mesmado, né? O adulto ele é muito em si mesmado, a gente está muito em si. Porque a gente também não teve experiência para sermos nós quando a gente era criança. Como acabaram nos dando muitas bagagens, foram nos preenchendo, né, de coisas, não teve espaço para a gente poder exercitar esse em si naquele período, né? Então, a gente acaba, de alguma maneira, quando a gente chega nesse momento do adulto, a gente está muito em si mesmado, a gente não consegue deixar mais esse espaço vazio para que as coisas cheguem, né? Para que a gente possa receber novas coisas, né? Como a criança está lá no início, né? Como a gente está enquanto criança lá, pronto para receber tudo que o mundo vai nos dando. Então, quando a gente parte desse princípio que a gente pode observar a criança para se conhecer, é muito nesse sentido, da gente ver como as experiências que a criança vive são muito intensas, e de alguma maneira também a vida que a gente leva contemporânea e a realidade, né, do mundo que está hoje, né, essa coisa que a Bruna falou, né, a gente vem repetindo coisas, né, então a mãe, né, precisa deixar a filha na escola, e depois a Bruna também precisa deixar a filha na escola, e tudo isso vai virando um ciclo que a gente acaba precisando atender de alguma maneira, porque é essa sociedade que a gente está inserido, é esse meio que a gente está inserido, até a gente descobrir de novo novas formas de fazer, ou retornar para as coisas, para as formas que funcionavam, né, e até reconhecer que algumas coisas não estão funcionando, a gente demora um pouco. Mas se a gente começa a entender um pouco que esses processos, eles vão fazendo esses registros, a gente começa a entender isso também enquanto adulto. E o quanto essa vida que a gente leva muito regrada, que nos levam a direções que muitas vezes a gente nem vê muito sentido, né? O quanto isso também vai nos deixando um pouco amortecidos para essa experiência de ser criança, né? O que acontece entre ser criança e ser adulto é que a gente vai trazendo muito mais compreensão intelectual do que experiências vividas de corpo. Basicamente, essa a maior diferença que a gente tem enquanto ser criança e ser adulto. A criança ela não tem muito essa compreensão intelectual e por isso ela está vivenciando muito mais com o corpo, com o aprender, ela está registrando isso, né, essa experiência de mundo. E a gente, à medida que a gente vai
sobrecarregando de alguma maneira a nossa intelectualidade, a gente vai nos nutrindo de muitos teóricos, de muitas teorias, de muitas informações, né? Isso vai trazendo muito mais um desenvolvimento mais intelectual e a gente acaba, muitas vezes, deixando de lado, né? Essa outra experiência do corpo, essa experiência mais, que eu chamaria de uma experiência mais meditativa, que a criança, ela tem uma vivência muito mais contemplativa do mundo do que muitos adultos quando entram nessa rotina das tarefas da vida, né, que chama por coisas que precisam ser feitas, né? Então, quando a gente começa a observar esse ser criança, a gente começa a se descobrir também nessa experiência de que a gente ainda tem a possibilidade de ver o mundo e compreender o mundo de uma maneira muito mais contemplativa. Então, quando eu trago essa experiência, né, da criança que sustenta o adulto, que sustenta a criança, é nesse sentido da gente olhar para a experiência de ser criança e entender que essa experiência ela não acaba quando a gente se torna adulto. Que ela pode ser ainda exercitada para que a gente possa se conectar a essa essência e nos despir dessas bagagens que a gente foi carregando. Então, quando a gente olha para essa essência, a gente pensa numa maneira mais contemplativa de olhar o mundo e de estar no mundo de uma maneira como observadores de nós mesmos, a gente pode fazer essa experiência do virar observadores de nós nos momentos mais difíceis. Quando a gente está com mais dificuldade de entender uma situação, talvez seja o momento mais apropriado para a gente talvez fazer esse distanciamento, para a gente poder se olhar dentro dessa paisagem, poder se distanciar um pouco daquela dor, daquelas dificuldades que a gente estava vivendo ali naquele momento, se distanciar um pouco e se olhar dentro desse panorama e ver aonde talvez alguma necessidade nossa não está sendo atendida. E isso gera um grande sofrimento e isso nos bloqueia. Isso nos faz não perceber o quanto uma necessidade ela pode criar uma situação de tensão e dor. Esse livro também ele está muito baseado na comunicação não violenta, né? Eu venho de um caminho. Olha que lindo essa cena, né? André, isso Muito que você bem. falou agora, eu estava num encontro ontem que falou sobre períodos sensíveis que a criança tem, que não foram completados. Eu estou vendo assim também, me parece que é o que você está falando, que a gente acessa em alguns momentos, como adulto, esses períodos sensíveis, que de alguma forma, como criança, a gente não completou aquele período sensível. Marcelo, acho que ficaste bloqueado. Talvez tenha. Acho que o Marcelo ficou bloqueado. Estava a falar dos períodos sensíveis das crianças. Que seria assim mesmo. Só deixa eu desligar o Oi, Marcelo, você repete para a gente? Você estava falando dos períodos sensíveis? Aí bloqueou, acho que não viu. os períodos sensíveis que a gente tem, a gente não completa esses períodos sensíveis quando é criança, por algum motivo, e aí, não completando esses períodos sensíveis, como adultos, esses períodos sensíveis voltam a nos, vamos falar assim, atormentar, nos visitar, convidando a gente para que a gente complete ele. Convidando para que a gente viva isso e que experimente aquilo que a gente não experimentou quando era criança, para poder ter, depois de completar isso, poder ter espaço para o seu próprio ser. Eu senti que, quando você trouxe essa questão ali, eu me vejo essa imagem dos períodos sensíveis. É bem interessante, né? É uma abordagem que eu não conheço, mas ela, se a gente percebe essa lemniscata da nossa vida, né? De a gente ir e voltar e a gente poder
retomar algumas coisas onde a gente também não conseguiu, às vezes, lidar com alguma situação, faz todo sentido, né? A criança, ela tem fases da vida que ela precisa, né? Isso, aí eu não vou entrar, porque a minha área não é psicologia, né? Eu venho da educação, da filosofia, apesar de eu estudar bastante psicologia e neurociências, mas não é a minha área, então não vou entrar diretamente na psicologia. Mas a criança, ela tem fases bem distintas e importantes, assim, né? E a gente, de alguma maneira, a gente acaba adultizando as crianças e não deixando que ela possa experienciar, né, essas questões. Então, por exemplo, é muito importante, a gente sabe isso hoje, né? Muitos cientistas estão falando daquilo que a gente já sabia antigamente, que os nossos bisavós, né, as pessoas já sabiam, que a criança precisa do exercício do corpo, né? Então, a fala da criança, olha que interessante isso, a fala da criança, ela se desenvolve a partir do movimento do corpo. À medida que ela vai se movimentando, vão acontecendo circunvoluções cerebrais que vão desenvolvendo a fala na criança. Então, assim, todo o nosso processo cognitivo, ele está vinculado ao movimento do corpo. Ele está muito vinculado aos ganhos, às etapas que a criança ganha, né? O meu filho mais novo teve um momento que ele foi subir num barranco onde a gente estava, e ele era muito pequenininho, tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. Ele foi subir, eu fui nesse ímpeto assim, vou te ajudar, né? Eu sou super poderosa, uma mãe super poderosa, eu vou te ajudar. E ele olhou para mim e falou assim, deixa que eu me ajudo. Não vem, deixa que eu me ajudo, né? E aí eu falei assim, caramba, o que eu estava fazendo, né? Eu simplesmente falei para ele, você não é capaz. Eu vou fazer por você porque você é incapaz de subir aí sozinho. E ele me barrou, ele falou, não, eu me ajudo. E aí, a hora que ele chegou lá em cima, ele olhou para mim e ele comemorou comigo, sabe? Ele compartilhou aquela alegria dele ter conseguido subir sozinho ali. Então, se a gente observa mais do que a gente tenta invadir, do que a gente tenta mostrar que a gente está ali, né, para suprir tudo e tal, se a gente observa mais, a gente começa a perceber essas pequenas conquistas deles, né? Ver o quanto essas conquistas assim são importantes para a criança, né? E ao mesmo tempo, quando a gente cria esse espaço de confiança da criança, que não é um espaço de eu vou fazer por você, eu confio que você vai conseguir. Assim, quando a criança ela está caminhando, né, e você olha, você fala, vem, você consegue dar o passinho, e ela vem na tua direção com tudo, né, e se entrega a você. A confiança, ela está muito mais vinculada a esse lugar do eu confio que você vai conseguir, do que deixa que eu faço por você. Quando a gente vai para esse lugar do deixa que eu faço por você, a gente está acabando com a confiança da criança nela mesma, em primeiro lugar, no mundo e em nós. E aí, se a gente consegue estabelecer esse vínculo da criança com essa segurança de que você vai conseguir, eu estou aqui como espectadora, né, do teu êxito, daquilo que você vai conseguir, e com isso eu também aprendo, né, eu também aprendo a me autoconhecer, eu aprendo a conhecer um pouquinho mais do que é ser humano, você vai criando realmente uma relação de confiança com a criança. E isso vai se desdobrar quando você tiver um adolescente em casa. Porque se você não trabalha esse estado de confiança de que você consegue, você confia nessa criança, e foi muito do que nós vivemos, talvez, a gente possa olhar e a gente viu o quanto os nossos pais não confiaram que a gente conseguia, e assim os nossos pais não confiaram tanto que a gente conseguia, que eles começaram a querer que a gente fosse eles mesmos. Porque eles tinham muito medo, né, de que a gente não desse certo, de que a gente sofresse, porque, assim, a intenção, muitas vezes, dos pais é a melhor do mundo, né? Eu não quero que você sofra, então eu vou te ensinar qual é o caminho certo. Mas o caminho certo para aquela pessoa não é aquele caminho que é nosso, né? O caminho certo é o caminho que cada um consegue, dentro da sua, enfim, daquilo que trouxe, né, de bagagem para o mundo, daquilo que está experienciando.
Então, nunca o caminho certo de uma pessoa vai ser o caminho certo para outra pessoa, né? Pode ser que em algum momento seja, mas é muito injusto quando nós, adultos, queremos que os nossos filhos sigam o caminho que a gente acha que é certo, né? E aí a gente vem... pode falar, por favor. Só compartilhar uma coisa, porque me veio muito forte agora te ouvindo, porque você trouxe exemplos muito vivos e muito reais aqui em casa. Hoje de manhã estava vendo meu filho a atirar com umas pedrinhas que ele apanhou ali na casa, mas assim, a atirar contra a parede. Aí eu fiquei com medo, por causa das... São pedras, né? E eu fiquei com um bocado de medo. E eu continuo a tirar coisas, assim, com um ar assim meio... que a gente chama de gremlin, né? Assim, a testar, a ver se coisa. E aí eu fiquei pensando, porque não às vezes não é só enquanto mãe e pai, eu vou falar como mãe, né? Não vou falar da minha experiência. Às vezes não, às vezes eu estou muito disponível e fico a observar o meu filho e deixo ele explorar tudo e estou ali a amparar, mas muitas vezes também eu não estou realmente disponível, né? Eu estou fazendo outras coisas, que foi o caso hoje de manhã, eu estava tirando a roupa do estendal e olha, assim, um olho no burro e outro no cigano, né? Como a gente costuma dizer. E eu acho que é nesses momentos que é mais fácil eu moldar o meu filho. Por quê? Porque eu não estou realmente disponível, né? Então, quando eu te ouço dizer que os pais às vezes querem só salvar, né? E eu tinha muito essa ideia de que os meus pais não confiavam em mim, às vezes até é uma interpretação, porque às vezes não é sobre isso. Às vezes é só uma indisponibilidade de estar ali presente. E aí, realmente, né, é uma criança e não é um adulto, e ele pode explorar tudo e pode se magoar. E se eu estiver ali a amparar o espaço, para ele fazer a sua exploração é diferente do que eu não estar realmente disponível e ele estar a explorar sozinho. Então, eu sinto que há essa distinção, e para mim agora fez muito sentido te ouvindo, que é saber em que momento é que eu estou realmente disponível e estou a amparar e digo, olha, vai lá, explora, eu observo e não faço nada, porque eu estou aprendendo com ele, quando se calhar tenho que fazer um acordo com ele, dizer, olha, mamãe agora está aqui fazendo isto, pode explorar, mas a mamãe está de olho, mas não estou a 100%. Talvez seja uma oportunidade de entender as diferenças, não é? Sim. A Mara, acho que vai sair, né? Eu queria só talvez trazer uma coisa para fechar, para não deixar você sair sem isso, e até pegando esse gancho da Joana, a gente não é super-heroína, super-heróis, né? A gente tem uma limitação, a gente não tem rede de apoio. Você começou essa fala com uma questão da rede de apoio, então a gente tem que entender e não se culpar e não se trazer esse peso, né, de não dar conta, porque a gente tem uma estrutura social que não nos ajuda. Então, assim, a gente ter o ideal como meta, a gente perceber isso e, ao mesmo tempo, a gente olhar para o entorno e falar o que eu faço com a realidade que eu tenho da melhor maneira possível. Né? Sem ir para os extremos. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, a gente poder ter esse ideal e sem ir para o extremo. Eu queria agradecer imensamente a Maga, né, de estar aqui. Obrigada, que eu estou aqui mesmo com várias mensagens, porque a minha mãe está no hospital, então estou assim um pouco com medo. E, portanto, não quero estar aqui, tipo, a não pôr a minha atenção aqui, pôr a atenção ali, então vou escolher sair e depois também posso ver o resto da vossa conversa. Grata. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Até breve. Obrigada. Beijo. Eu acho que é isso, a gente compreender que o que é ser humano, o que é ser criança, como nos tornamos adulto e o que a gente pode fazer por nós, né, enquanto criança que se tornou adulto, né, nessa vida, aquilo que a gente precisa olhar, né, para essa paisagem da infância e ver o que a gente pode trazer dessa infância como aprendizado, como estrutura, como ferramenta, né, como ciclos, né, que o Marcelo trouxe, que a gente não conseguiu fechar, e às vezes a gente precisa fechar, porque às vezes a gente se sente fragilizado, e às vezes se sente essa criança que estava lá precisando de um colo e não recebeu, e tudo bem.
E aí, né, aí as terapeutas podem ajudar muito nisso. Teve uma terapeuta que uma vez me falou que eu tinha que aprender a ser a minha própria mãe. Não sei se é um caminho, né? Então, tem várias abordagens terapêuticas que nos ajudam a lidar, né, com esses gaps todos, né? O importante é a gente entender esses gaps, a gente não culpar os nossos pais, não culpar, porque eles também não têm o acesso que a gente tem hoje. A gente vem de um lugar muito privilegiado, onde a gente tem acesso a muitas abordagens psicológicas, a gente tem muito acesso ao conhecimento dos processos físicos do corpo, né? A criança, ela tem todo um desenvolvimento físico que vai acontecendo junto com o cognitivo. A criança tem mudanças físicas muito evidentes, né, nas fases da vida dela, assim. Tem mudanças no coração, que acontecem no próprio coração, dele ir mudando durante o crescimento da criança. A gente tem acesso a essas informações hoje. Então, coisa que os nossos pais não tinham, eles iam fazendo à medida que eles iam conseguindo também, né? Então, como a gente lida com a nossa realidade hoje, sabendo do que é o ideal, olhando para essas pessoas e entendendo que a gente precisa, sim, cada vez mais, estabelecer uma relação de confiança, porque não vai adiantar a gente chegar depois, quando a gente não conseguiu fazer esse vínculo, e querer fazer isso de uma maneira direta, isso não acontece, né? Então, a gente vive hoje numa situação, e eu sou bem radical quanto a isso, sou bem radical quanto a isso, que a gente critica muitas gerações, né? Então eu ouço muitos adultos falando, os adolescentes só ficam na internet, só ficam nesse mundo virtual. Tá bom, que mundo real a gente está criando para eles? Tá muito entediante o nosso mundo, gente, pelo amor de Deus, ninguém está suportando mais viver nesse mundo. O que eles estão conseguindo ter um pouco ainda sabe, de poder não ficar carregando os nossos pesos aí para o virtual. Então, o que a gente faz para eles, para que o mundo real não seja hipócrita, para que o mundo real seja um lugar que eles queiram estar? Né? Muitas vezes a gente não quer estar nesse mundo. Então, o que a gente está fazendo para que o adolescente queira estar no nosso mundo? Então, assim, eu ouço, assim, eu respiro, dou umas respirações profundas, assim, quando eu ouço, sabe? As pessoas falando isso, os jovens. Gente, o que a gente está fazendo para o mundo ficar melhor? Né? Qual é o nosso papel nesse lugar, assim? Então, a Joana falou, né? Meus pais não confiavam em mim. Meus pais não confiavam em mim. E quando eu começo a ir de encontro aos jovens, né, o que eu vejo, jovens querendo espaço de fala, eu vejo jovem querendo confiança. Tem um professor amigo meu, um professor de muitos anos da FGV, uma pessoa com quem eu já trabalhei algumas vezes, já não sei, tem mais de 21 anos de carreira acadêmica na FGV, ele já deu aula para muitos jovens, né? E ele me falou uma coisa assim que me tocou profundamente, né? Eu já estava muito vinculada ao tema do jovem, porque quando eu olho para o jovem, eu estou visualizando os próximos pais das crianças. Então, para mim, é quase a virada da Lemniscata, né? É o meio da Lemniscata, é onde a gente está ali, criança, o adulto, mas no meio dela tem o jovem. E ele falou uma coisa que me tocou muito, ele falou assim, Andréa, os jovens estão chegando no mundo procurando a fonte. E a gente esqueceu onde está. A gente não sabe falar para eles onde está. Isso é uma ruptura muito grande, assim. Então, a gente precisa encontrar de novo esse lugar, né, para a gente poder olhar para eles com dignidade, para a gente poder olhar para eles com verdade e falar assim, não. Né? Ou poder falar, olha, eu também não sei, mas eu também quero encontrar. Ou, se encontrou, né, poder mostrar para eles onde está essa fonte. Né? Essa fonte onde a gente consegue ter a conexão com o nosso propósito, onde a gente consegue ter a conexão com aquilo que a gente busca enquanto adulto, aquilo que a gente quer deixar, né, como valores aí para as próximas gerações. Então, assim, qual é a verdade que a gente está vivendo, que a gente consegue passar para outra geração? Porque se a gente não vive com verdade, eles vão olhar para a gente e eles vão ver que a gente não está atuando a partir da verdade. E daí não adianta, porque se não tem verdade, eles não vão se conectar conosco. Então, independente, como a Joana falou, olha, agora eu não consigo, essa é a verdade. Né? De um tempo para cá, eu comecei a falar para os meninos, eu tenho 3 filhos meninos.
E eu não tenho irmã, né? Eu tenho uma mãe, mas a minha mãe precisou ser pai também, então eu também não tive mãe. Eu costumo dizer que quando o pai se ausenta, ele sequestra a mãe. Porque a mãe, aí ela tem que ser o pai e ela também já não consegue ser a mãe. Então a minha mãe aconteceu isso. Eu não tive pai presente, responsável, e aí ele sequestrou a minha mãe e eu também não tive mãe. Ela também ficou ausente. Então, e aí, como eu tenho filhos meninos, eu de um tempo para cá, eu falo para eles, nossa, hoje, essa semana eu não estou bem, eu tô com... eu acho que as minhas taxas hormonais estão muito altas e eu tô muito assim, à flor da pele, me perdoem, me desculpem, eu tô muito, não tô bem essa semana. E aí eles me cuidam, eles sabem que eu tô de TPM, e aí eles começam a entender esses processos femininos que eles não vão vivenciar. Mas se a gente, enquanto mulher, a gente que vive isso, essas questões hormonais, que a gente se percebe, a gente tem esse autoconhecimento de perceber, nossa, a demanda hormonal, ela está realmente exigindo muito do meu físico, do meu mental, e a gente não verbalizar isso, as pessoas não vão adivinhar. E aí é um momento de vulnerabilidade, de fragilidade que você pode ser cuidada. E aí você se permite ser cuidado. Porque você não é uma pessoa super poderosa, você pode, em algum momento, também ser cuidado, e isso é importante para a gente, e é importante para quem está no entorno. Então, isso faz parte agora da nossa vida, eles entenderem que a mãe tem períodos do mês que ela realmente está mais frágil, e que se eles exigirem um pouco mais de mim, talvez eu não dê conta, e tudo bem. Né? E daí não tem um peso disso, tem a vida acontecendo, e as necessidades de cada pessoa, de cada vivência. Eu queria, antes da gente, eu vou finalizar minha fala, mas eu queria trazer um pouco desse contexto, de que a gente ignora muito a questão da criança na evolução do ser humano. E aí eu quis resgatar quatro personalidades, né, que trazem muito forte a questão da criança e que a gente acaba não olhando para isso com a devida sabedoria, né, que a gente precisaria ter. Então, uma delas é o Goethe, Johann Goethe. Ele fala: só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. E aí, a gente podia ficar horas falando sobre o que é amar, né? Amar não é você colocar o seu conteúdo em alguém. Amar é você respeitar essa pessoa a um ponto que você deseje para ela a liberdade, dela descobrir seu próprio caminho, seja ele qual for. O Schopenhauer, né, que ele fala que toda criança é, de certo modo, um gênio, e que todo gênio é, de certo modo, também uma criança. Então, é legal, né? A gente lembra lá do Einstein, né, com a língua para fora, a gente vê muito ali dessa disposição, né, de brincar a vida, de perceber a vida, né? E eu gosto muito de falar que a criança, ela brinca de verdade. Uma vez eu falei, meu filho estava lá na escola e ele pegou os amigos dele, ele estava no jardim de infância, ele começou a juntar pedra, pauzinhos, e ele fez um monte de coisa. Eu falei, você está brincando? Ele, não, eu estou construindo uma nave. Eu estou fazendo uma nave aqui. Era uma nave, os amigos, todos eles construindo uma nave. Não sei para onde eles queriam ir. Acho que eles queriam fugir do jardim de infância com a nave. Enfim. Jesus, né? Isso é bíblico, para quem também gosta de permear aí várias culturas religiosas, né? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E o Siddhartha, né, o Buda, a natureza de uma criança é brincadeira. Então, deixe-a brincar. A sua natureza era brincadeira, mas você deixou de brincar e a perdeu. Meditação, em sua essência, é brincadeira. Esta brincadeira já é a técnica para toda criança. Não interfira nesse brincar, apenas conecte com a criança que existe dentro de você. Então, a gente tem pessoas que fizeram um caminho de autoconhecimento, que deixaram realmente grandes contribuições para o mundo, e elas
trazem muito fortemente a questão da criança para esse meio, para esse lugar maior, né? Da percepção e do autoconhecimento. Então é isso, meus queridos. Obrigada. Obrigado. Gratidão. Vários insights quando você falava. Que bom. Fazendo as minhas ligações à realidade. Só para eu entender, você tem tempo para ficar mais um pouco? Sim, tenho sim. Tenho. Aí me veio uma coisa, porque o meu marido, ele costuma estar neste grupo, mas hoje não veio, porque ele é professor de jovens da universidade e ele traz sempre uma abordagem muito dos alunos virem com as suas perguntas, com a construção. E ele muitas vezes chega meio frustrado, assim, porque achou que a aula não foi boa, porque eles não trouxeram pergunta, ou porque eles não estavam no ponto, né, de interação que ele esperava. E eu digo muitas vezes isso, assim, olha, eles tiveram, sei lá, 20 anos a receberem conteúdo. Como é que eles podem chegar a uma aula de um professor, porque provavelmente, se calhar, não tiveram um professor como tu, a fazerem o contrário disso? Não é? Como é que eles podem confiar que aquele espaço é seguro para isso? Inclusive, ele uma vez pediu feedback aos alunos e eles tiveram muita dificuldade, não é? Porque qual é o professor que pede feedback aos alunos? Não é? Se não for para alguma coisa que depois não vai correr muito bem. Então, eu falo muito sobre isso, assim, sobre o que é que a gente está ensinando, né? Se estamos a ensinar tanto tempo a fazer download, como é que a gente espera depois que eles criem em jovens? Então, me conecto muito com isso e até este fim de semana nós fomos para a natureza, fomos para conhecer Paraty e o meu filho não gosta muito de praia, mas desta vez ele gostou muito de praia. E estávamos a falar de uma outra criança que tem uns 7 ou 8 anos que gosta muito de videogame. E que os pais estão sempre a dizer, ele gosta muito de videogame, e ficam preocupados e não sei o quê. E nós estávamos a comentar sobre isso, assim, mas será que os pais se importam ou realmente exploram com ele o que é que ele quer fazer? Não é? Porque ele, se calhar, se houver algum programa que ele realmente queira fazer, ele vai. Só que ele não tem nada de interessante para fazer, então vai para o videogame. Que é onde ele pode realmente aquele mundo fantástico, né, que o videogame permite e que é uma escapatória à realidade boring, né, que você trouxe tanto, que eu super me conecto com isso. Então, é isso, eu acho que eu tenho aprendido muito com o meu filho nesse sentido, assim, às vezes eu estou um caco, né, em termos físicos, o meu corpo está super demandado, né, eu ainda dou de mamar, não durmo, mas eu começo a rir, a brincar e eu fico deliciada. Eu digo, nossa, o que é isto? Como é que é possível? Eu estou aqui um caco velho, mas ele começa a rir, começa a brincar e eu me derreto, né? E eu acho que é isso que você falou, né? Essa conexão com a minha criança, com essa energia inesgotável da criança, que não tem limites e que nós também temos isso dentro de nós. Se a gente não pensar nessa vida boring tem que cozinhar, tem que fazer, tem que lavar roupa, né? Que é uma coisa que a cultura nos trouxe muito, a cultura moderna. Tem que. Às vezes não tem que nada, tem só que brincar e permitir-me ter esse espaço, né? De acolhimento, de fazer uma coisa diferente. Então, obrigada pelas suas palavras, me trouxeram assim, especialmente essa coisa singela que você trouxe de deixar o meu filho atirar pedras para a parede, porque ele está explorando o mundo. Acho que é super importante, assim, não estar a formatá-lo, né? Porque ele está realmente a aprender alguma coisa com isso. Obrigada.
Para mim também foi muito gostoso a partir desde a meditação, assim, foi uma sensação é muito natural, né? A partir do momento que você falou, pensa num lugar mais bonito que você esteve, para mim, assim, não tem como não pensar na natureza. Tipo, a natureza, você não precisa falar a palavra natureza, porque só vem a opção natureza. Eu não consigo me imaginar, sei lá, num prédio. É muito simples, né? Que é isso, né? Essas memórias da natureza. E eu, cada vez mais, eu tenho certeza que o melhor lugar para estar é no meio da natureza, mas uma natureza pura, assim, porque eu tenho uma filha de 2 anos e a gente morou numa comunidade, né? E era muito, tipo assim, a nossa casa era no meio de uma montanha, assim, e tinha uma paisagem incrível e ela explorava assim tanto e a gente era uma escadaria, assim, porque não tinha como ser uma coisa muito plana onde a gente morava. E ela ia toda explorando a gente foi visitar lá recentemente e tinha uma floresta assim bem grande e ela ficava assim, ela encontrava um galho, aí depois uma pedra, e depois. E não parava de explorar. Eu vi o brilho nos olhos dela, assim, ainda puro. Tanta coisa para ela explorar, natural, né? É muito gostoso. E aí sempre me vem essa sensação, nossa, o lugar certo, será que talvez não tá na cidade? Me vem muito isso, assim, sabe? A cidade tem um problema. E talvez até a família, às vezes minha, no caso, tem uma questão, porque eles estão muito afastados, né? E essa convivência faz com que é um descolamento, assim, do que eu acredito, né? E o que eu quero passar para ela. Então, eu fico me questionando sempre, assim, será que o caminho é encontrar esse grupo de pessoas que pensem parecido comigo, estejam próximo da natureza, para que eu consiga deixar que ela seja pura e simples ela, ao invés de deixar ela nesse ambiente da cidade e próximo da família, me dá essa sensação, assim, mas é contraditório, às vezes, internamente. É isso que me veio bastante. Eu acho que a gente tem sempre essa vontade, né, da reconexão com a natureza. Eu acho que isso é intrínseco do ser humano, a gente tem esse impulso, né, de ir para a natureza, de buscar os iguais, de criar esses ambientes mais saudáveis. Sim, por outro lado, a gente também não pode se desconectar da realidade do mundo, porque um dia, em algum momento, né, os nossos filhos vão estar nesse mundo, como a gente também está. Então, a gente não tem como se desconectar, né? Mas esse caminho individual, né, de cada um, de cada família, de buscar esses espaços de criação de memória. A gente sabe hoje que o corpo ele cria uma memória, né? Os professores de música trabalham muito essa questão da memória corporal, né? Então a gente tinha um professor de violino que ele falava, né? Primeiro ele trazia muito fortemente a gente tocar com a alma, né? Isso para mim era muito lindo de ver ele, porque quando eu via ele tocando eu via que realmente não era só um instrumento e gestos ali físicos, mas que tinha uma alma que estava norteando aquele instrumento. Mas também tem uma memória corporal, né? Então, a gente tem uma memória corporal e a gente tem uma memória que a gente carrega. Então, quanto mais a gente conseguir, tanto para nós, né, quanto para os nossos filhos, proporcionar essas memórias, a criação de memória da infância, eu acho que isso vai ser aquilo que a gente pode deixar como uma herança mais bonita, mais humana, para que eles possam, em algum momento, lá, quando eles estiverem nessa outra fase de adulto, poder lembrar dessas memórias. Então, que memórias a gente está criando para os nossos filhos, para quando eles estiverem, né? A memória da confiança, do quanto os pais confiaram nele, e por isso eles estão chegando, e eles foram tendo coragem para encarar os desafios, né? Essas memórias dos lugares, que é importante, da contemplação, né? Os meus filhos, eu bloqueio os eletrônicos até, assim, a gente não tinha TV e não tinha eletrônico, eu consegui segurar até um período, assim, onde eu tinha uma possibilidade também deles estarem na natureza.
Mas é óbvio que chega um momento a gente não pode barrar eles totalmente, porque eles estão nesse mundo, eles nasceram numa área tecnológica. E aí tem uma questão da biografia e do espírito do tempo. A gente está num momento da humanidade onde as crianças estão nascendo nesse mundo tecnológico. E se eles nascem nesse mundo tecnológico, é a partir desse mundo tecnológico que eles vão criar as experiências dele e eles vão gerir esse mundo. Então, a gente também não pode olhar isso como, de novo, com extremismos, né? Mas é claro, se você tem uma criança muito pequena, que ela está fazendo todo o desenvolvimento cognitivo, ela está criando vários caminhos neuronais cerebrais, se você vai colocar ela passivamente na frente de um instrumento tecnológico, você vai estar embotando a capacidade que ela tem de desenvolvimento cognitivo. Então, assim, isso também é uma coisa que está disponível as informações, né? Os pais podem buscar essas informações, o quanto isso realmente não é saudável para crianças muito pequenas, mas chega um momento do social onde eles precisam, né, estarem dentro daquilo também que o tempo, né, proporcionou para a biografia deles. Então, hoje, eu acho que os meus filhos usam mais tecnologia do que eu gostaria, né? Mas teve um momento que eles também não tiveram nenhum contato, então agora eles estão tendo bastante contato com esse mundo, e eu gosto também de ir, de olhar, de aprender, de ver qual a experiência que eles estão vivendo. Essa questão da criança contemplativa lá, quando era pequenininha, essa experiência de mundo que a criança tinha, eu procuro também desdobrar isso para a experiência que os meus filhos adolescentes têm, com a experiência dos jogos. Então, eu vejo lá o jogo, às vezes eu vou e jogo com eles, não tenho tempo para fazer isso sempre, mas quando eu posso, eu vou lá e entro nesse universo também para ver qual é a perspectiva deles também nesse universo. Tento, de alguma maneira, tirar eles, né, dessa questão do eletrônico e da vida virtual, proporcionando momentos reais com os amigos, né, deles, com viagens e passeios, quando isso é possível. Então, sempre esse olhar muito cuidadoso, né, de não ser extremista e, ao mesmo tempo, tentar buscar fundamento e embasamento para a questão da saúde da criança, tanto mental, né, cognitiva quanto física. Eu acho que esse é um bom tempero, assim, a gente não deixar de olhar nenhuma perspectiva da fase do desenvolvimento da criança e do adolescente, e o nosso, né? Não esquecer que a gente vai lá, né, Marcelo, resgata algumas coisas que a gente precisa resgatar, alguns momentos sensíveis de fase da vida que a gente não primou e não conseguiu lá atrás, mas nunca esquecer que essa criança, ela é parte de nós, né? Não é algo separado, não é algo que a gente simplesmente faz uma cisão e agora eu não sou mais criança, eu sou só adulto, né? Ela faz parte do nosso fundamento, né? A gente olhar lá dentro, né, como, sei lá, trazer a imagem daquelas as bonequinhas, né? Que você vai abrindo, tem outra, né? Lá dentro tem essa criança que ela está no núcleo, ela não é algo à parte, né? Ela está lá muito internamente, ela faz parte desse interior, dessa essência da gente lá mais no íntimo. Obrigado. Eu me conecto muito com essa buscar o tesouro, a fonte que você falou, assim, sabe? É como se a gente criar essa realidade como alternativa, esse espaço, além do digital, que seja tão atrativo quanto e que ofereça realmente as aventuras que eles estão precisando viver naquele momento da vida deles. Não no sentido de dizer que é melhor ou que tentar controlar o quanto de eletrônico eles estão, mas sim de dar uma alternativa que realmente preenche o que eles estão procurando com coisas reais, assim. Às vezes eu tô visitando uma coisa assim que a, a- aqui em casa meu filho não joga jogos que envolvem tiro, arma, essas coisas, ele não joga. Ele tem 8 anos, eu jogo com ele um jogo ou outro de construção, alguma coisa assim. E aí, de repente, ele veio com uma questão de arminha. Eu nunca tive uma arminha, pai. Eu falei, da onde que você veio com isso, né? Eu fiquei observando assim, né? Da onde que veio?
E aí eu de olho naquilo, assim, ele estava falando do amigo dele e tal, talvez tenha um amigo que joga com arminha e tal. Ele queria uma arminha de água, né? Esses dias numa padaria, a gente foi tomar um café e ele queria uma arminha que tinha lá na padaria. Eu falei, não, isso aí eu não vou comprar para você. E daí, um dia desses, a gente foi no mercado, era o dia da gula, né? O dia de comer à vontade só as porcarias. Vamos fazer um experimento, comer só as porcaria. E a gente comprou o que queria, de repente tinha uma arminha com suco dentro. Daí ele foi pedir aquilo. Falei, é guloseima, né? Vai no dia da guloseima. A gente até fez uma piada que era para matar a sede dele. E aí, a gente estava voltando do mercado com as compras na mão e ele com a arminha na mão, né? Com a arminha do suco na mão. De repente passou o carro da polícia, assim, né? Eu falei, olha lá, a polícia. Ele escondeu a arminha, assim. Daí eu fiquei olhando, mas da onde que olha isso, cara? Daí ele estava contando a história do amigo dele, que perto da casa do amigo dele, uma criança foi vista com uma arminha, a polícia abordou porque parecia uma arminha de verdade, a polícia parou e tal. Não sei o quê. E, e aí, assim, é, o quanto ele saber o que é essa arminha, o que ela representa, o quanto ele se conectar com isso, não no sentido de, poxa, ele está querendo ser violento, no sentido que ele está querendo matar, mas no sentido dele explorar isso mesmo, assim. Então, eu tô nessa pesquisa ali de estar com ele nesse assunto delicado, de poder amparar espaço para ele estar nesse assunto delicado, sendo que para mim, não é nem um pouco a intenção que ele pegue e saia aprendendo a usar arma. Mas, ao mesmo tempo, eu estou disponível para explorar com ele sobre o que ele quer descobrir sobre isso, sabe? E descobrir junto com ele essa, essa vontade, o que ele tem a ver com, o que ele quer trazer. E na nossa infância, na minha não, mas na infância dos meus tios, assim, tinha muito essa questão de arminha de chumbo, de matar passarinho, essas coisas, sabe? Eu não peguei isso, assim, não veio para mim, eu não tinha muito, nem cetro, assim, eu tinha meio dó, assim, dos pássaros, assim, eu não conseguia entrar nesse ritmo, assim. Mas eu tô vendo, tentando explorar junto com ele essa questão, assim, sabe? O quanto para mim é delicado, o que eu não quero incentivá-lo, e quanto para ele é uma descoberta e como que a gente participa dessa descoberta juntos. E isso tem a ver com o digital também. Que lindo, Marcela. Que bom que você trouxe esse tema, né? Porque eu acho que é muito isso. A gente não ter o preconceito de olhar para eles, né? E não só para os nossos filhos, mas para os amigos e para os adolescentes, olhar com uma questão de preconceito e, ao mesmo tempo, olhar para a questão de valores, né? O quanto um jogo ele pode estar trazendo valores que são importantes, que a gente quer que aprenda, e daí tudo bem, dentro de um certo contexto, ou quanto aquele jogo também ele não traz, ele não prima por valores. E daí, como qualquer brincadeira que ela vai deturpar valores, a gente precisa, de alguma maneira, também ter essa proteção, que é uma proteção daí da segurança, né? Você deixar uma criança subir uma escada onde você sabe que ela vai dar conta de tudo isso, você não vai deixar ela ir para um lugar onde não é seguro. Então, esse âmbito, esse limite, né, da onde é seguro, e a partir da onde o adulto tem que intervir, ele tem que existir para a segurança, né, tanto física quanto mental. Né? E aí eu acho que, né, é muito bonito você falar, né, de você ter que lidar com isso a partir de você também, né, que não é um tema que você queria, mas que ele trouxe, mas que você acolheu, e daí quanto é importante acolher isso também, e lidar com esses temas de uma maneira natural, de uma maneira leve, né, para que isso também não acabe marcando e trazendo um peso além do que é, né, então ele entende esse contexto da arma, que não é uma coisa legal, né, tem essa curiosidade, né, do que é, né, e daí essa brincadeira do matar a sede, né? Então, quanto a gente precisa trazer leveza para os temas, tratar com naturalidade, ao mesmo tempo reforçar valores, né? Que é o que a gente deveria, na verdade, primar, né? De geração em geração, são os valores humanos, né? E a partir disso, a gente lidando com os contextos que a vida nos traz, né? Então, muito bonita essa tua narrativa, Marcelo, de
de contextualizar isso, que é bem importante mesmo. Muito legal. É super legal isso do Marcelo. E eu tento me colocar muito nesse lugar também em outros pontos, que acho que a gente vai encontrar com isso durante a jornada, né? Com várias questões que ficaram meio tabus, talvez, na nossa infância, e a gente tem a oportunidade de virar uma outra coisa, né? E eu vejo muito que o corpo, né, para mim, tipo, minha mãe não ficava muito pelada perto de mim, nem meu pai, ou quando eu tô menstruada, né? Tipo assim, não fala sobre isso, né? E eu super deixo contatos com a minha filha, assim, sabe? A gente joga o sangue na planta e eu falo que a gente tá devolvendo. E a minha mãe acha um nojo, assim, ela vê eu fazendo essas coisas, ela fica tipo, ai meu Deus, porque ela fala, ai, um dia, sei lá, se eu coloco um copinho coletor, assim, eu gosto muito de estar próximo, eu não sei, sabe, se um dia eu vou me arrepender de deixar a Violeta tão próxima dessa natureza que é o corpo humano, né? Mas assim, é o que eu acho que faz sentido agora. Eu acho que a gente encontrar um dia, eu vi uma pessoa que eu sigo, que ela tinha um filho, um menino e uma menina, eu acho que um tinha uns 8 anos, e aí eles estavam estudando alguma coisa do corpo humano, acho que era biologia. E eles estavam escutando sobre a vagina, e aí ela falou que ela achou que seria muito propício ela mostrar a vagina dela, tipo, e aí ela, tipo, tiraram até uma foto, ela com o espelho e o filhinho olhando, tipo, isso aqui é o que eu achei muito, talvez muito para mim, mas eu não sei, talvez seja a oportunidade de naturalizar as coisas, né, que a gente está tendo, assim, achei bem legal, na verdade, polêmico, né? É essa questão, né, Bruno? Quanto a gente precisa lidar com as coisas sem o preconceito e, ao mesmo tempo, esse limite da onde é seguro, né? Porque a gente também não está no mundo seguro, né? Então, assim, a gente tem uma tarefa nessa contemporaneidade que é bem, bem difícil, da gente quebrar esses paradigmas do passado, a gente parar de repetir padrão e, ao mesmo tempo, a gente criar um ambiente que seja seguro, né? A Joana trouxe essa questão do ambiente seguro, né? A gente vem falando como que a gente consegue proporcionar esses ambientes seguros, né? Tanto para nós, porque a gente também, em muitos lugares, a gente não tem segurança de se colocar e de falar de temas polêmicos e tabus, né? E como que a gente consegue também criar espaços seguros para as crianças, para os jovens, né? E poder, de alguma maneira, também que eles consigam entender que tem lugares que também não são seguros, né? Então, a gente está num momento, com certeza, divisor de águas, nesse sentido. Sim, eu vejo isso assim, é muito, a criança, né? Ela tem, com o meu filho, eu vejo ele tem uma naturalidade de querer explorar, e quando a gente toma bem juntos, ele tem curiosidade, ele olha para as minhas mamas e ele fica super feliz, né? E toca nos meus mamilos. Eu vejo assim, é uma forma muito genuína, né? Agora eu penso assim, essa abertura, essa ingenuidade, num outro contexto, ou até num contexto em que eu enquanto mãe, esteja inconsciente, é muito perigoso, não é? E eu acho que é essa exploração que é tão importante a gente, enquanto adulto, se conhecer, né? Também se conhecer onde é que estão as nossas sombras, porque é muito fácil escorregar com uma criança porque ela está muito aberta, né? E nós, de alguma forma, já fomos moldados e agora esquecemos. E depois é muito fácil, assim. Inclusive, né, eu fui ver uma escola, né, eu não estou muito confortável de colocar o meu filho na escola, para já. Ele nem 2 anos tem. E a escola era maravilhosa, tudo, né? Tem uns pontos de educação muito fora da caixa, tem natureza, tem galinhas, tem tudo. Mas aí é isso, assim, eu comecei, assim, na minha sensibilidade, a captar muitas outras coisas. Por exemplo, hoje em dia eu não uso perfume. E eu sei que as pessoas que usam perfume têm uma coisa com a energia sexual inconsciente, não é? É uma forma de escolher o parceiro, os aromas. E eu comecei assim, já senti o cheiro do cara lá. E eu assim, caraca,
né? E o jeito dele também, ele era super, né? Muito aberto, mas tinha um jeito, tinha uma coisa que já me dizia assim, mas tem qualquer coisa aqui que eu não está batendo comigo. E eu estava assim, tentando entender se era mesmo eu que não queria, né, colocar o meu filho na escola, porque tem isso, tem o lado sombrio disso, de querer o meu filho, querer proteger, querer estar perto, mas também tem isso, tem um lado que é, eu sou guardiã da integridade do meu filho. Enquanto ele não tem capacidade de dizer o que é que lhe aconteceu, ou ele ter essa capacidade de gerir algumas coisas que acontecem, né? E é um limiar, é assim, eu acho que essa é a grande pesquisa, a grande busca. Vem cá, filho. Bota aqui, ó, aqui. Essa é a grande pesquisa, né? Enquanto pai, a gente não vai poder, como é que se diz? Impedir que alguma coisa aconteça a todo momento, não é? Porque há de haver um momento que vão para o mundo e como é que isso faz, não é? Onde é que está esse limiar? E é esse limiar que eu acho que é tão abstrato, que às vezes é um limiar. Eu estava a conversar com uma amiga sobre isso, sobre essa questão de colocá-lo na escola. E ela trouxe-me uma perspectiva, não queres que eu me fale isso? Ela trouxe uma perspectiva que eu vi, assim, tem uma parte genuína minha de querer estar perto do meu filho, de querer, né, deixar o meu filho num ambiente seguro, e tem outra que é uma coisa que eu vi na minha mãe, né, de querer se esconder atrás dos filhos, né? Que aí também, eu não sei quem sou agora e eu gosto do meu filho, então essa coisa de esconder atrás do filho porque é mais fácil, então tem os dois lados, né? E aí a mãe não vai se esconder atrás de ti, filho. A mãe já decidiu isso. E, enfim, estava aqui divagando um pouco, mas sobre essas questões do filho estar muito bem. Estou na escuta, mas vou ter que descobrir alguma coisa aqui. A gente não falou sobre aliança pela infância e nesses próximos poucos minutos você consegue falar um pouco sobre como a aliança pela infância cuida dessas questões que a gente trouxe agora no final também, né? Sobre como olhar para isso e como amparar espaço para a criança. Qual que é o papel da Aliança pela Infância nisso? Se ela é uma comunidade, se ela é Então, a Aliança pela Infância ela é um movimento mundial, então tem núcleos pelo mundo todo. A Aliança pela Infância ela tem essa característica de olhar para a questão da infância por esses vieses da necessidade, né, da criança, da compreensão do que é a criança, da consciência. Então, envolve vários atores, inclusive atores políticos, que se a gente não olhar para a questão também da criança como cidadã, né, que tem direitos e necessidades, a gente também não consegue tê-las inseridas também nesse diálogo, nesse discurso. Então, uma das políticas públicas que a gente vem encampando, né, como Aliança pela Infância no Brasil, e aí eu não sei como tem funcionado também, porque eu estou entendendo também que a Joana está em Portugal, acho que a Maga também, né? A Joana está no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro, a Mag está em Portugal. O que a gente vem fazendo no Brasil trazendo para a discussão de políticas públicas a Semana Mundial do Brincar. Então, vários municípios, várias cidades já têm essa lei que ela traz essa importância do brincar, né? E aí você envolve as escolas, você envolve as organizações, os educadores, os pais. Então, a Aliança ela é um movimento de impacto social que tenta mobilizar todos os atores, tanto as iniciativas, né, que estão já focadas na infância, que estão em diálogo com a questão da infância, para conectá-las todas, né, como o próprio nome já diz, né, uma aliança. Né, a gente fazer aliança com as pessoas que estão envolvidas com esse tema, e aí
Eu gosto de dizer que criança é um tema de todos, né? Não é só para quem tem filhos, porque quem não tem filhos e não pretende ter filhos já foi criança uma vez, e quando chegar numa fase da vida que ela vai precisar ser cuidada, ela vai ser cuidada pelas crianças que vão ser os profissionais, né? Que vão ser os médicos, os enfermeiros, né? De repente, se vai para uma casa de repouso, né? Vão ser essas crianças que vão estar lá, de alguma maneira, cuidando. Então, a criança, ela é o futuro. Ela é o futuro dela, é o futuro de nós adultos, e ela é o futuro de nós idosos lá para frente. Então, minimamente, a gente tem que entender que o tema criança é um tema de todos, né? Então, essa aliança busca aliançados, né, nesse sentido de agregar todas as pessoas em volta desse tema, trazer evidência, né? Evidenciar esse tema da infância. E a gente entende que o primeiro, assim, o direito mais imprescindível da criança é o direito do brincar. Porque esse brincar que a criança leva a sério é isso que vai estar fazendo com que ela possa passar por essas fases da infância de uma maneira muito íntegra, que ela possa desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver. Cada criança ela vai precisar desenvolver do seu modo, da sua maneira. As crianças não se desenvolvem igualmente em todos os quesitos, né? Nós não somos algo ali que está programado, né? Um programa a ser seguido, né? Aí eu volto de novo, como eu comecei a nossa conversa falando que a gente é fenômeno. Então, a criança como fenômeno, ela é um fenômeno muito, muito ímpar. Cada criança é muito ímpar, é muito individual. Então, ela precisa desse brincar para ela se descobrir e para ela se tornar o vir a ser do que se é, né? Isso é uma frase, acho que, se eu não me engano, do Nietzsche. Vir a ser o que se é. Como que a gente proporciona isso para uma criança? É no brincar. É poder dar essa experiência para que ela esteja num lugar seguro, para que ela possa brincar. Então, esse é o ponto central da Aliança pela Infância, Marcelo. Você tá sem microfone, Marcelo. Além de participar da Semana do Brincar no Museu Oscar Niemeyer, que aconteceu esse domingo, como faço parte da Aliança pela Infância? O que significa fazer parte, além disso que eu fiz agora, no domingo? Então, o processo, quem quer criar, por exemplo, um núcleo, ou se já tem um núcleo na cidade, teria que procurar, né, os núcleos. Eu posso, de repente, levantar esses núcleos para vocês e encaminhar para o Marcelo pode compartilhar, mas isso tem também no site da Aliança. Então, assim, ou procura se conectar com os núcleos que já existem, ou forma um grupo, e a partir desse grupo tem uma carta, que é uma carta de comprometimento da Aliança pela Infância. Então, as pessoas se comprometem com essa carta de princípios da aliança, e a partir dessa carta de princípios pode-se criar um novo núcleo na sua localidade, caso não tenha. Obrigado. Obrigada, Andreia. Eu vou querer saber mais, fiquei com algumas dúvidas, mas aqui o meu tempo já está no limite. O Salvador já está doidão aqui. Eu queria tocar. Fechou. Obrigada por você ter vindo, foi incrível. Espero que a gente se cruze mais vezes. Imensa gratidão pelo convite de vocês, uma honra poder conversar e poder ouvir vocês. Também aprendi muito aqui com as narrativas, com o sentido de vocês, isso é bem importante. Muita gratidão aí a todos vocês e gratidão. Como é o nome, Joana? João Salvador. João Salvador. Ele está aqui a explorar o ecrã, está tocando nas coisas. Vê se aqui pode dar alguma coisa. Como é o nome do teu filho? João Salvador. João? É. Que lindo. Gratidão, João. Gratidão pela tua Falando participação. com você, olha. Que lindo. Obrigada. Foi um prazer, viu?
Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Bruna. Obrigado, Andréia. Obrigado, Joana. Até para a semana. Andréia, normalmente a gente põe estas chamadas no nosso canal. Tem problema? Deixa eu tentar. Não, não tem problema. Depois o Marcelo compartilha comigo o link. Show.